Olá pessoal, eu sou a Renata, sou jornalista, redatora publicitária e fundadora da Cria Texto, um laboratório de textos criativos que ajuda marcas a contar suas histórias por meio de textos publicitários, textos que vendem, mas acima de tudo, textos que tocam. A Cria Texto, quando eu olho para a minha jornada, na verdade, eu vejo que a minha principal força, os principais saltos que eu dei, os mais significativos, foram por causa do texto. O texto abriu as portas para mim. O texto me trouxe até aqui hoje para falar com vocês. E ele nasceu, na verdade, a Cria Texto, ela nasceu no ambiente corporativo. Tá? Eu, como toda jornalista paranaense, ou pelo menos como a maioria deles, sempre quis trabalhar no GRPcom. E eu consegui entrar no GRPcom. E eu lembro que quando eu estava lá, eu estava tão feliz. Eu estava tão feliz de estar lá dentro. Eu amava tanto aquela empresa, que aconteceu um fato curioso. Eu lembro que naquele ano que eu entrei, um namorado meu, na época, não é mais meu namorado, mas ele sentou-se diante de mim e falou o seguinte, me deu a seguinte notícia, abre aspas, Renata, eu estou indo embora para Portugal, ou você vem comigo, ou a gente termina. E aí eu falei, você está maluca? Eu estou no GRPcom? Quer dizer, você se esqueceu do quanto isso é importante? E aí, realmente, claro que a conversa foi um pouco mais complicada do que isso, mas eu fiquei, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque dentro do GRPcom, um dos principais projetos que eu toquei, que eu liderei, foi o projeto que a gente denominou de Projeto Linguagem, que é um projeto que justamente veio para isso, para transformar a linguagem da comunicação interna do grupo. E, realmente, esse projeto foi um divisor de águas ali dentro. A gente saiu de uma comunicação que falava prezado colaborador, informamos que, tradicional pra caramba, e a gente foi para uma comunicação leve, gostosa, engraçada, criativa. E as pessoas começaram a clicar mais nos nossos e-mails. Elas começaram a participar das nossas campanhas. Elas realmente queriam fazer parte do que a comunicação interna fazia. Só que nesse período, eu já estava uns 2 anos e meio lá, e o mundo corporativo me servia como roupas apertadas. Eu não conseguia entender algumas coisas, me sentia encaixotada. Eu continuava admirando a empresa, mas eu não entendia RH, eu não entendia feedbacks, por que tanta reunião, por que tanta coisa arada. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer o que eu fiz aqui para fora dessa empresa. Eu preciso transpor os muros do mundo corporativo e seguir a minha própria história. E foi exatamente isso que eu fiz. Naquele momento, eu decidi criar a Cria Texto e eu comecei a fazer as duas coisas juntas. As duas coisas andavam simultaneamente. Trabalhei pra caramba, trabalhei à noite, trabalhava fim de semana. Não que eu não faça isso agora, mas eu coloquei uma meta para mim. Eu falei, o dia em que os meus ganhos se equipararem, eu vou pedir demissão. E aí, quando eu pedi demissão, já não é, na verdade, assim, os meus ganhos se equipararam, só que quando isso aconteceu, já não era mais sobre isso. Já não era mais sobre ganhos. Era sobre realmente conseguir sair do mundo corporativo e criar a minha própria história do meu jeito, com o melhor dos textos. E era realmente conseguir fazer aquilo que eu acreditava. Era conseguir levar para o mundo uma comunicação a partir da linguagem, a partir de um texto bacana e transformar isso, né? Transformar a comunicação por meio do texto. Hoje eu posso dizer com todas as palavras e com muito orgulho de que eu sou uma vendedora de palavras e eu vendo um texto que toca. E o mais legal de fazer o que eu faço é que quando eu escrevo e eu falo para as pessoas e falo para as marcas quem elas são, a partir da minha visão de comunicação, elas se sentem poderosas, elas se sentem encorajadas, elas sentem que o propósito delas é poético, elas se inspiram, elas falam, caraca, eu posso chegar muito mais longe, eu realmente eu tenho meu valor, e eu vou fazer uma comunicação foda, eu vou chegar mais longe, porque esse texto aqui me inspirou, e ele me mostrou que eu realmente valho muito, eu tenho muito valor. Então, é muito bom fazer isso, eu sou muito grata e eu, nesse período que eu saí do GRPcom, de 2016 para cá, eu atendi marcas grandes, assim, parece que eu tô chorando, mas eu tô nervosa. E eu atendi, assim, sei lá, Bradesco, Nestlé, Natura, Boticário, Ferreiro do Brasil, Mastercard. E claro, Aldeia, a quem eu sou imensamente grata por estar aqui e por ter me aberto essa oportunidade e contar um pouco da minha história para vocês. Muito obrigada, boa noite.